Oi, olha eu aqui de volta, galera. Professor Maurício, para vocês sou Maurício, e nessa primeira aula da nossa retomada do curso de instalações hidrossanitárias, a gente vai relembrar um pouco daquele conceito que a gente tanto trabalhou, que é o nosso conceito de vazão, tá certo? Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é o quê? É definir. Então se eu pegar aqui, ó, aqui no meu Alcorão e ler, o que eu vou ler? Eu vou ler aqui, a definição de vazão é o volume, aqui ó, tá aqui, não sou eu que estou inventando não, tá? Depois vocês podem conferir. O volume de água que passa em uma determinada seção em um determinado tempo. Pera lá, que eu sei que você ficou confuso. Eu sei que ficou aqui um negócio que você ali está precisando entender melhor o que é essa definição. Entendendo a definição, você consegue calcular a vazão do que você quiser, tá certo? Então vamos lá. Quando a gente está falando de vazão, a gente necessariamente está atrelando essa vazão a uma determinada seção transversal, ok? O que é uma seção transversal? Então, vamos aqui, por exemplo, fazer um tubo. Eu fiz um tubo, ok? E eu vou cortar esse tubo transversalmente, ou seja, na direção do comprimento, que é a direção longitudinal. Então essa é a direção longitudinal. Perpendicular a ela eu vou fazer um corte, que é o que a gente chama de corte transversal, certo? Então se isso aqui for um tubo, se eu olhar de frente, então veja bem, olha só o meu zoinho observador aqui. O meu zoinho está observando esse tubo de frente. O que ele vai ver? Obviamente ele vai ver a seção transversal desse tubo. Tá certo? Pode ser uma bola, pode ser um triângulo, né? Se for um rio, pode ser um retângulo, pode ter diversos formatos, ok? Mas o que a gente precisa entender, a primeira coisa é isso, que quando eu estou falando de vazão, eu necessariamente estou atrelando ao volume de água que está passando em uma seção. Em qual seção do meu rio? Ah, não sei. Em qual seção do meu tubo? Não sei. Eu que vou definir, tá certo? Então, é o volume de água que está passando nessa seção. Então, se eu fizer um corte imaginário bem nesse ponto aqui, certo? E conseguir, a partir desse ponto, captar, né? Determinar o volume de água que está passando, eu já tenho um dos parâmetros da minha vazão. Por quê? Definição de vazão é o volume de água. Então eu cortei aqui nessa seção e toda a água que passou nesse ponto aqui eu consegui captar. Então eu captei o volume em um determinado tempo. Então se eu estou com um relógio aqui, né? Tenho o zoinho observando o volume e tenho o mãozinha observando a hora, certo? Então tá o mãozinho aqui observando o tempo. Então à medida que o zoinho começou a calcular, a determinar o volume, e o mãozinho começou a determinar o tempo, ficou fácil, eu consigo determinar a minha vazão. Opa! Então qual é a fórmula da minha vazão? Simples. Vazão é igual ao volume
dividido pelo tempo, né? Tá na definição. É o volume de água que passa em uma determinada seção, essa seção transversal pode ser uma bola, pode ser um triângulo, um retângulo, um trapézio, tá? Em uma determinada seção, em um determinado tempo. Então, se eu pegar uma determinada seção de interesse, conseguir determinar o volume e conseguir determinar o tempo, eu consigo calcular a vazão, beleza? Agora vamos para a minha mágica aqui, que eu vou apagar a lousa. Pronto, apaguei a lousa. Então, agora é o seguinte, olha lá, eu quero calcular a vazão, certo? Chamei aqui a minha vazão de Q, ok? Eu já enunciei a primeira fórmula. Então eu posso vir aqui e falar que a minha vazão é igual ao volume que passa em uma determinada seção por um determinado tempo. Tem um outro jeito? Lógico que tem. Eu posso falar o seguinte, que a minha vazão é igual a velocidade vezes área. Então, opa, pera lá, eu tenho duas maneiras de calcular a vazão. Tá ficando muito fácil, né? Se com uma fórmula já era fácil, imagina com duas, né? Então, eu tenho duas maneiras de calcular a minha vazão. Maneira 1 e maneira 2. Bom, então, olha aqui para mim. Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que eu tenho um tubo, certo? E eu quero determinar a vazão desse tubo. Então, pelo meu método 1, o que eu faria? Viria e coletaria todo o volume que está caindo em um determinado tempo, certo? Mais, né, o tempo. Então, com o volume dividido pelo tempo, eu tenho o método 1. E pelo método 2, o que é a velocidade e o que é a área, né? Eu não sei, eu não falei nada de velocidade aqui, eu não falei nada de área. A velocidade é a velocidade do fluxo, ok? Então, essa velocidade aqui é a velocidade que a água tem. Beleza? Então, a velocidade que a partícula está desenvolvendo é a velocidade que eu vou colocar na fórmula. E a área? Lembra que a minha vazão ela é atrelada a uma seção? Então, se eu fazer um corte transversal nessa seção, vim aqui com meu amigo Zoinho, que a gente já conhece ele, e falar, Zoinho, o que você está vendo? O Zoinho vai ver a seção, não vai? Então, o Zoinho vai ver esta seção aqui. Vamos imaginar que esse tubo ele não esteja cheio, tá? Então, a área é a área molhada. Ok? Então, o que é a velocidade? Velocidade da partícula. O que é a área? É a área cheia d'água. Simples e fácil, tá bom? Uma outra coisa que a gente precisa entender. Qual é a unidade da vazão? A unidade da vazão, ela é simples. Volume pelo tempo. O que é a unidade de volume? Unidade de volume é litros, é centímetro cúbico, é metro cúbico. Então, volume, né? Volume linear. Hora que eu multiplico, né? Igual essa lousa aqui, linear com linear, eu tenho área. E se eu multiplico linear com linear com linear, eu tenho volume, tá? Então, metro cúbico, centímetro cúbico, litros, né? Eu compro uma garrafa de Coca-Cola de 2 litros, dividido pelo tempo. Aí o tempo pode ser segundos, pode ser hora, pode ser minuto, tá bom? Então aqui a gente pode ter, por exemplo, que a minha unidade de vazão é o quê? Unidade
Exemplo, litro por segundo, metro cúbico por hora. E por aí vai. Eu tenho todos essas possibilidades. Tá certo? Vamos para a próxima sessão então. 1, 2, 3 e foi! Hora do show! Vamos lá então para o nosso exercício de aplicação. Olha aqui, ó, vamos olhar o nosso enunciado. Sabe-se que um pequeno canal, ou seja, um pequeno riachinho, tá? Com dimensões determinadas, as dimensões estão aqui, tá? Então é um canal de 1,5 por 1,5, só que prestem atenção, a lâmina d'água ela vai até 1 metro apenas, então com dimensões determinadas. Enche um reservatório de 10.000 metros cúbicos. Opa! Metros cúbicos, pessoal, é unidade de quê? Metro cúbico é unidade de volume, né? Linear por linear por linear, metro vezes metro é volume, ok? Então, esse canal ele enche esse reservatório com o volume de 10.000 metros cúbicos em um dia, ou seja, unidade de tempo, tá certo? Então, isso aqui é meu delta volume, isso aqui é meu delta tempo. E pede-se qual a vazão? É fácil. Então, ó, olha aqui. Primeiro exercício. Ele está pedindo o que? A vazão. A vazão, eu sei que eu posso calcular por duas fórmulas. Ou volume pelo tempo, ou velocidade vezes área. Eu tenho velocidade, tenho área? Não, mas eu tenho volume e tenho tempo. Aí ficou muito fácil. Porque eu sei que a vazão é igual a delta volume por delta tempo. Ora, quanto que é o meu delta volume? O meu volume é 10.000. Vamos prestar atenção nas unidades? 10.000 o quê? 10.000 metros cúbicos, tá? Dividido pelo tempo. O tempo é um dia. Eu vou colocar em horas, pode ser? Um dia são 24 horas. Dividido por 24. Qual que é a unidade aqui? Horas. Então, se eu fizer essa conta rapidinho de cabeça, eu vou chegar aqui, a minha vazão é 416,6. O quê? Qual a unidade? Metros cúbicos por segundo. Metros cúbicos por segundo. Olha aí. Fácil, né? Opa, desculpa, errei, para ver se vocês estavam prestando atenção. Metro cúbico por hora. E se eu quisesse em segundos? E se eu quisesse em metros cúbicos por segundo? Muito fácil. Vazão é igual ao meu delta volume. Eu quero continuar em metros cúbicos. Agora eu quero a resposta em metros cúbicos por segundo. O delta volume é 10.000. E a quantidade de segundos que tem em um dia. Eu não quero fazer essa conta. Eu só sei que é 24 horas vezes 60 minutos vezes 60 segundos, tá? Se eu fizer essa conta aqui, eu vou chegar num valor. Aqui, então, a unidade de cima é metros cúbicos. E agora, esse bloco aqui é o quantos segundos tem em um dia. Então, eu consigo achar que a minha vazão agora é quanto? É 0,115 metros cúbicos por segundo. Olha aí, ó. O que eu quero que vocês entendam? Que a gente pode representar a vazão de diversas formas, né? Com diversas unidades, tá? Então, aqui eu representei de duas unidades, com duas unidades diferentes. Ele ficou satisfeito? Não ficou, não. Ele está perguntando aqui, ó. Ô, meu amigo, qual é a velocidade da água? Você fala, vixe, professor, eu não sei. Eu malemar sabia calcular a vazão. A velocidade ficou pior, né? Só que o que a gente tem que lembrar?
A gente tem que lembrar que a vazão é igual a velocidade vezes área. Então a vazão, ó, duas maneiras de calcular. Se a vazão é igual a velocidade vezes área, se eu isolar a velocidade, vai ficar o quê? Que a velocidade é igual a vazão dividido pela área, e aí eu consigo a velocidade. Olha que fácil, tá? Agora, qual é o grande pulo do gato aqui? É achar a área. Qual é a área? Pessoal, a área sempre é da seção transversal. E qual é essa área? É 1,5 vezes 1,5? Não. É sempre a área que a água está passando. Então, se a gente vier aqui, a gente vai saber que a área é igual ao quê? A 1,5 vezes 1. Tá? Isso aqui é metros, então é igual a 1,5 metro quadrado. Então eu já sei a área. Acabei de calcular a vazão. Se eu sei a área, fica fácil, né? Então minha velocidade é 0,115 dividido por 1,5. Quais as unidades? Gente, a gente sempre tem que lembrar das unidades. Aqui é metro cúbico por segundo dividido por metro quadrado. Opa! Se eu tenho metro cúbico dividido por metro quadrado, corto, sobrou metro por segundo. Olha como a matemática é linda. Então a minha velocidade aqui é quanto? Se eu fizer rapidinho de cabeça, vai ser 0,077 metros por segundo. Muito simples, não é? Então, se eu jogar uma boinha nesse canal, essa boinha ela vai movimentar 0,77 metros, que é quase 8 centímetros por segundo. Olha só, bem simples, né? Então, aprendemos a determinar a vazão por duas fórmulas diferentes e a determinar também a velocidade, né, se eu tiver a vazão, ok? Vamos para a revisão agora? Vamos para a nossa revisão. O que a gente viu na aula de hoje? Primeiro a gente começou definindo o que é vazão, então o volume de água que passa em uma determinada seção em um determinado tempo. Depois verificamos que nós temos duas maneiras de calcular a vazão, que é volume dividido pelo tempo ou a velocidade da partícula vezes a área da seção transversal. E também a gente entendeu as unidades, que é sempre uma unidade de volume dividido por uma unidade de tempo. Percebemos também que para realizar o cálculo, a gente sempre tem que adequar as unidades. Então eu nunca posso colocar meu volume em litros e o meu tempo em segundos e sair em metro cúbico por segundo. Não, tá? Então sempre realizar a adequação das unidades de maneira compatível, ok? Bom, bem simples, né? Então façam o questionário e façam a tarefa que vocês vão ficar craque.